Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário, tipo videoteca, para que você tenha no conforto da sua casa, do seu carro, um comentário bíblico e possa estudar as escrituras com dedicação, com afinco, lendo, despertando-se mais para entender melhor as escrituras. O Novo Testamento traz a revelação da pessoa de Jesus. Ele começa com os evangelhos, depois um livro histórico que nos conta a formação da igreja pelos apóstolos, Atos dos Apóstolos, as viagens missionárias de Paulo, e depois nós vamos ter um conjunto de cartas que foram escritas a essas igrejas e algumas delas dirigidas às pessoas. Essas cartas dirigidas às pessoas são conhecidas de epístolas pastorais. Apesar de ser dirigida a essas pessoas, também de alguma forma era dirigida à igreja. Nós temos as cartas 1ª e 2ª Timóteo, que já estudamos, e agora estamos estudando a epístola de Paulo a Tito. Tito, um líder da igreja que Paulo deixou em Creta para pôr as coisas em ordens e ordenar presbíteros de cidade em cidade. A epístola de Paulo a Tito só tem 3 capítulos, 46 versos, é o 17º livro na ordem canônica no nosso Novo Testamento, e essa epístola, porque elas foram colocadas em ordem de tamanho, ela é bem pequena, só vai perder em termos de tamanho, em termos de pequenez, para a epístola que nós vamos estudar depois, chama Filemão, não é? Que só tem um capítulo. Mas essa epístola de Paulo a Tito é uma epístola resumida, um líder da igreja, onde Paulo traz boas instruções sobre as qualidades pessoais e familiares que um líder deve possuir. Paulo também traz instruções quanto a como que os idosos devem se comportar, as irmãs mais idosas, evitar falatórios, caluniadoras, não é? Se meter de casa em casa, mostrar-se boas donas de casa, sujeitas a seus maridos. Essa seria a boa ordem numa ilha, uma ilha pequena como Creta, né? E que eles pudessem dar bom testemunho do nome de Jesus. Paulo também menciona a graça de Deus que há de se manifestar, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às impiedades e às concupiscências desse mundo e aguardar a bem-aventurança do aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados para nos remir da iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras, né? Paulo manda Tito falar essas coisas, exortar, repreender com toda a autoridade e que ninguém despreze a ele por ser um jovem ainda. Agora nós vamos entrar no capítulo 3. Capítulo 3, na minha tradução Almeida, revista corrigida, diz assim: Admoesto-vos que se sujeite aos principados e potestades. Essa palavra principados e potestades pode sugerir seres angelicais. Mas essa tradução, numa outra tradução, quando a gente vai ver essa palavra no grego, nós poderíamos traduzir assim: admoesto que se sujeite aos governadores, aos governantes e às autoridades, não é? Essa seria outra possível tradução, porque a palavra para que foi traduzida como principado no grego é arquis, não é? Que pode ser traduzido como governante, ou primeiros governantes. E a palavra potestade, que foi traduzida do grego, foi da palavra exousia, que quer dizer autoridades. Então, o que Paulo está admoestando os cretenses é que ele se sujeite às autoridades. Os cretenses tinham muita dificuldade de sujeitar ao poderio romano que os conquistou e eles resistiam a isso. Por isso,
eles eram chamados, né, de bestas ruins, no primeiro capítulo, verso 12, mentirosos, né, tinha o verbo cretizar, que significa, cretizar era mentir, falava-se isso, porque essa era a fama dos cretenses, e eles não queriam se sujeitar, mas Paulo admoesta que sujeite, aqui na minha tradução, principados e potestades, poderia ser traduzido como governantes e autoridades, e que lhes obedeçam. Era importante aprender a obedecer às autoridades e sejam preparados para toda boa obra, para que a ninguém infame, não fale mal, infame é dar má fama, nem sejam contenciosos, ou seja, contendiam, não é, com as autoridades, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Paulo esperava que a igreja em Creta, principalmente aqueles que professavam a fé em Cristo, deveriam viver de forma diferente, sendo sujeito às autoridades, não falando mal, nem contendendo. Ao homem de Deus não convém contender. Paulo menciona isso em suas epístolas pastorais. O homem de Deus não deve infamar as autoridades, não deve se levantar contra elas, mas sim deve orar por elas, como Paulo explica na sua carta a Timóteo. Aqui a recomendação a Tito é a mesma, mostrando mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados. Eu gosto da lista sempre que Paulo põe, né, de nomes. Nós, no outro tempo, também éramos insensatos. Insensatos é sem sensatez. Nós éramos desobedientes, desobedecíamos, extraviados, estavam desviados, né? Extraviados, separados, servindo a várias concupiscências e deleites, né? Paulo está dando o exemplo, não é que ele mesmo era assim, mas ele está se incluindo, se identificando com os cretenses, servindo a várias concupiscências e deleites. Eu sei que Paulo não era um homem entregue a deleites, porque ele era fariseu e prisava por uma santidade, mas Paulo aqui, quando inclui, né, a si mesmo, está se identificando com os cretenses, a várias concupiscências de leito, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Que descrição do homem sem Deus. O homem sem Deus é insensato, é desobediente, é extraviado, serve a várias concupiscências e deleites, vive na malícia, na inveja, odiando-se uns aos outros, né? Cheio de odiosos. Paulo usa duas expressões, odiosos e odiando-se uns aos outros, né? O ódio domina no coração das pessoas que não têm Deus. Elas se odeiam mesmo, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o que transforma um homem cheio de ódio, uma mulher cheia de ódio, é o amor. É a benignidade de Deus, é a graça de Deus que se mostra salvadora para com todos os homens. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, Cristo é o maior exemplo de amor e Cristo nos ensina a amar o próximo, não é? Então nós temos fé em nosso Senhor e temos o seu amor. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito. Nós não temos nenhuma obra, não é, de justiça, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui Paulo introduz a doutrina da regeneração e renovação, não é? Regeneração significa ser gerados novamente, é o novo nascimento, que é como Jesus disse a Nicodemos,
Aquele que não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. O homem precisa nascer de novo. E ele nasce como? Nasce do Espírito Santo. Está vendo? Lavagem da regeneração, nascer de novo do Espírito. E Paulo coloca a palavra lavagem, que o Espírito vem e lava os nossos pecados, regenera, e não só regenera, renova, traz-nos uma nova criação, a criação de acordo com a vontade de Deus. Por isso que Paulo também disse, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. O Espírito então regenera, o Espírito renova, o Espírito pode nos transformar, mostra-nos a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, para com todos os homens, não é? Não pelas obras a nossa justiça, como Paulo diz, que houvéssemos feito, mas é segundo a sua misericórdia. Deus, que é rico em misericórdia, nos alcança, nos salva para a lavagem da regeneração, sendo regenerados novamente e renovados do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Que o Espírito Santo todo dia nos renove, para que nós andemos em novidade de vida, para que nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor. O Espírito Santo foi derramado sobre nós em abundância pelo Espírito Santo que nos foi dado, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Daqui a pouco nós vamos então continuar do verso 7 ao verso 15. Deus vos abençoe.